Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era da Igreja de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 53 a 55. Vamos fazer um breve resumo do que lemos. O irmão Brana falava sobre a chave, aquela chave que ele mencionou nas primeiras páginas, que ele chamou de a chave básica da Bíblia, que é o estudo da Bíblia baseando que Deus não muda. O que Ele fez da primeira vez, Ele fará até que seja a última vez. E baseada nessa chave, o irmão Brana pode identificar, através das eras da igreja, quem foi a verdadeira igreja e quem foram os verdadeiros mensageiros. Porque a primeira vez, a primeira igreja, era a igreja pentecostal, a igreja do livro de Atos, a igreja mencionada nas epístolas. Essa era o padrão, foi o que Deus fez pela primeira vez. Então aquilo era o padrão, porque Deus não muda, Ele faria mais vezes da mesma maneira. Quem se parecesse mais com aquela igreja primitiva, esta seria a verdadeira igreja. O irmão Brana disse que esta chave básica da Bíblia também pode ser usada para distinguir e descobrir quem foi a falsa igreja, quem foi a falsa vinha. Alguns pensam, mas como assim uma falsa igreja? Como diz em Mateus 24, que aqueles dois espíritos no último dia seriam tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E eles fariam tão grandes sinais e prodígios. Esta é a falsa vinha, a falsa igreja, com seus falsos mensageiros e os seus falsos cristos. E como iremos identificar a falsa vinha, a falsa igreja? Se a verdadeira igreja se encontrava na primeira era, aquela era o padrão, então os mesmos erros que se introduziram na primeira era da igreja nos mostrariam quem seria a falsa igreja nas eras seguintes. Paulo mencionou estes erros no livro de Atos, os apóstolos também, nas suas cartas, e a falsa igreja veio desempenhando esses erros através das eras. Como a parábola que Jesus conta sobre o joio e o trigo, que o joio foi plantado pelo maligno e ele não poderia ser colhido, ser tirado até aquele dia da colheita. Esta é a falsa vinha, esta é a falsa igreja. O joio foi plantado pelo maligno. Vemos o tipo da falsa igreja em Caim. Aquele foi plantado pelo maligno, aquele era do maligno, era da serpente, filho do diabo, e ele também era religioso, ele também oferecia culto a Deus, um culto sincero, um culto bonito, um culto de flores, de frutos. Ele era religioso, ele era parecido com o seu irmão, ele adorava a Deus tanto quanto o seu irmão, mas ele não tinha a revelação. E ele é um tipo da falsa igreja durante as eras. Jesus, na parábola do joio e do trigo, estava revelando este segredo e ao mesmo tempo mostrando como se seguiria nas demais eras da igreja, onde a falsa igreja seria tão religiosa, seria tão parecida com a verdadeira, seria tão sincera nos seus sacrifícios e ofertas a Deus, mas sem revelação. E sem revelação, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a falsa igreja procurará perseguir a verdadeira igreja como Caim perseguiu o seu irmão Abel. Ela se colocará como a verdadeira e única igreja, como a primeira igreja, mas ela é do maligno. E quando chega o dia da colheita, o trigo é recolhido ao celeiro e o joio é atado e queimado no fogo da grande tribulação. Este foi um pequeno resumo que lemos. Vamos retomar a partir deste ponto. Página 55.
apenas para selar este assunto acerca da verdadeira e falsa vinha misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação, vamos olhar em 1 João capítulo 4, versículos 1 e 4, e Judas 3, 4 e 12, onde diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, o espírito anticristo, porque maior é o Espírito de Deus que está em vós do que o que está no mundo. Judas 3, 4 e 12. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns não santos, estes não entraram no aprisco por meio da porta, e portanto são salteadores, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. Não pode ser negado diante destas escrituras que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, tendo sido plantadas juntas, porém de sementes diferentes. Então agora, acho que há algo mais que você deve saber. As 7 igrejas, as quais João escreveu, ficam na Ásia Menor e são todas igrejas gentias. Ele não fala a igreja de Jerusalém, que era na sua maior parte judia, com talvez apenas alguns gentios nela. A razão é que Deus voltara-se dos judeus para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isso faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a mesma e única coisa. Atos 13, versículos 44 ao 48. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo o que Paulo dizia, mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 11, versículos 1 ao 8. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça
já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Amém. Romanos 11, 25 ao 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Estas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor continham certas características dentro delas, naquele tempo remoto, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores. Aquilo que era apenas sementeira lá atrás resultou mais tarde em uma safra madura. Assim como Jesus disse: porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Lucas 23, 31. O irmão Brana vai começar a leitura da mensagem à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 1 ao 7. Vamos deixar para ler na próxima oportunidade. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.